E aí, galerinha do nono ano, nós vimos na aula anterior de resolução de problemas matemáticos o percurso histórico, a biografia de Pitágoras e a demonstração do seu teorema. Segue a imagem da corte pitagórica e vou falar um pouquinho quem é Pitágoras, quem foi Pitágoras. Foi um filósofo e matemático grego que nasceu em uma cidade chamada Samos, por volta do ano 570 a.C. Sou responsável pelo Teorema de Pitágoras aplicado no triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que tem um quadradinho com um ponto ou um ângulo de 90 graus. Esse quadradinho com ponto é a representação simbólica do ângulo reto do ângulo de 90 graus. Caso não esteja explícito a simbologia ou representado por valor numérico 90 graus, vai tá o formato, eu costumo falar de um L, né? De 90 graus. Então, quem está oposto, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou vamos chamar aqui de A, ele é chamado de hipotenusa. Quem está oposto na frente do ângulo de 90 graus, o quadradinho com ponto, é a hipotenusa, vai ser sempre ela, que é o maior lado do triângulo retângulo. Os lados que sobram, ou seja, o C e o B, são chamados catetos. Eles sobram formando o ângulo de 90 graus. E aí, eu escuto às vezes alguns alunos falarem: professor, eu vou estudar isso para quê? Então, vejamos algumas aplicações do Teorema de Pitágoras. Algumas simples aplicações. Na altura de torres, né, na largura de lagos, na altura da sua casa, de prédios, montanhas e outras inúmeras aplicações. E o que diz o Teorema de Pitágoras? Eu sempre vou aplicar o Teorema de Pitágoras num triângulo, né, retângulo, né? E o Teorema de Pitágoras nos diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, o maior lado ao quadrado é igual à soma dos lados que formam um ângulo de 90 graus. Quem é a hipotenusa? É o A. Aqui não está explícito nem valor numérico 90 graus e nem um quadradinho com um ponto. Mas aqui está formando um L, letra L, ó, que eu sei que é um ângulo de 90 graus, a inclinação dele, né? Então, a hipotenusa é A. Quais são os catetos? C e B. Então, a partir da hipotenusa, a partir da hipotenusa de medida 1, 2, 3, 4, 5, construímos um quadrado. A área desse quadrado é 5 vezes 5. Por que fizemos isso? Aqui é uma simples demonstração dessa expressão pitagórica aqui, né? E a partir desse cateto, de lado 1, 2, 3, construímos um quadrado de área 3 vezes 3, 9. Né? Um quadrado azul, a hipotenusa é o quadrado verde. E a partir do cateto B, construímos um quadrado roxo de lado, medida de lado 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16, para demonstrar a expressão acima. Hipotenusa ao quadrado, que é 5 ao quadrado, 25, é igual à soma dos quadrados catetos, ou seja, 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25, que é igual ao quadrado da hipotenusa, 5 ao quadrado, 25. E vamos estudar os ternos pitagóricos. Os ternos pitagóricos são três números naturais, né,
inteiros positivos que satisfazem essa relação, né? Que satisfazem aí o teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eles servem para facilitar o cálculo, né? Eles servem também para facilitar o cálculo. Pitagórico, porque vem de Pitágoras. Você pode observar que os ternos pitagóricos apresentam sempre um dos catetos ímpar e outro par, sendo que a hipotenusa será sempre um cateto ímpar. Então, vamos analisar aqui alguns termos pitagóricos. Quem é hipotenusa aqui? O maior número, 5. Ele é ímpar, os catetos 3 e 4, um par e um ímpar, mas não vamos fixar em par e ímpar. A gente tem que saber que o maior número representa a hipotenusa e que qualquer um desses três números que eu substituo aqui nessa expressão vai corresponder à igualdade, é um termo pitagórico. Um exemplo, hipotenusa ao quadrado, 5. 5 ao quadrado, 25. Pegar aqui o cateto B, pegar o cateto B valendo 3. 3 ao quadrado, 9. Vou pegar o cateto C valendo 5. 5 ao quadrado é 4, né? 5 é hipotenusa. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9 é igual a 25. Ou seja, verificou uma igualdade. E uma outra relação do terno pitagórico é que a partir dele eu posso encontrar os seus múltiplos através de um K, né? A gente aprende na matemática que o K é uma constante de proporcionalidade. Então, como assim, professor? Se eu multiplicar esses três números, sempre eu vou para encontrar os múltiplos, eu vou multiplicar os três com o mesmo número. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Então, 6, 8 e 10 é um terno pitagórico e é um múltiplo desse terno 3, 4 e 5. Poderia multiplicar por 2, né? 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15. Então, da mesma forma, se aplica para todos esses outros ternos pitagóricos. E vamos exercitar. Vamos agora resolver vários exemplos. Eu vou resolver vários exemplos, né, aplicando o teorema de Pitágoras. Então, lembrando que eu aplico o teorema de Pitágoras num triângulo retângulo e sempre a hipotenusa ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual. Primeira coisa que eu tenho que identificar é quem é a hipotenusa no meu triângulo, elevar ao quadrado igual a... Identifiquei a hipotenusa, os dois lados que sobram são os catetos, igual a soma dos quadrados dos catetos. Olá, galerinha do nono ano. Então vamos para a nossa aula aí de exemplos. Então, primeira coisa, eu quero determinar o valor de x. O que o teorema de Pitágoras nos diz? Que cat ao quadrado mais cat ao quadrado é igual hipotenusa ao quadrado, né? Então, ou seja, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a primeira coisa que eu tenho que determinar é a hipotenusa. Qual lado que está de frente com o ângulo de 90 graus? Está de frente, fiz a setinha, é 15. Ele é hipotenusa. Os lados que sobram, que formam o ângulo de 90, são os catetos, cat, cat. Agora eu vou levar os três lados ao quadrado. Mas, professor, qual lado que eu elevo ao quadrado primeiro igualo? Está aqui. O lado que eu elevo ao quadrado primeiro igualo é a hipotenusa. Então, sempre eu preciso determinar quem é a hipotenusa primeiro, para aplicar o teorema de Pitágoras. 15. Então, 15 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Poderia ser, professor, 12 ao quadrado mais x ao quadrado. A ordem dos fatores não altera a soma. 15 vezes 15, 225, igual a x ao quadrado. 12 vezes 12, 144. Aqui, a gente, né, o oposto, nós vamos pegar o número que está depois do igual,
trazer ele para antes. Eu costumo falar para meus alunos, para facilitar o cálculo, o maior número, que é 225, menos o menor. Quem é o menor? 144. Aqui você faz o maior número menos o menor, que é igual, quem vai sobrar? X ao quadrado do outro lado, que equivale à operação inversa, né? Ele pula o igual, pulou o igual, trocou o sinal. Equivale a isso. E aí, eu vou fazer a minha conta de 225 menos 144, 81, é igual a x ao quadrado. Nós aprendemos que a operação inversa da potência é raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 81. Como eu sei que a minha medida representa um valor positivo, vou trabalhar, não precisa do mais ou menos, vou trabalhar com um valor positivo. X é igual a raiz quadrada de 81, 9. Determinei o valor de x. Eu sei, né, que se eu passar raiz quadrada aqui, eu tenho que passar raiz quadrada aqui. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer no outro. O que vai dar? Raiz quadrada de 81, 9. Eu corto aqui expoente com índice x. Não precisa desse trabalho todo. É só você pegar o 2 e passar como raiz quadrada. Isso aí eu já expliquei e estou explicando novamente. Mas, professor, tem que ter esse trabalho todo e o terno pitagórico que você nos ensinou. Aí, nós podemos trabalhar, vamos trabalhar com o nosso primeiro terno pitagórico, 3, 4, 5. São 3 números naturais, né? 3 números naturais aí. Então, né, esse terno, ele representa os lados, né, de um triângulo retângulo. Eu só posso aplicar o teorema de Pitágoras, como nós vimos na aula anterior, em triângulos retângulos, ou seja, que vai ter um ângulo de 90 graus, e tem triângulos que não vai estar explícito o ângulo de 90 graus. Mas a gente sabe que esse L aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus. Não vai estar, às vezes, a representação, mas eu sei que forma. Então, primeira coisa nós vamos aplicar. Vamos ver se dá para nós resolvermos o exemplo lá pelo termo pitagórico 3, 4 e 5. Esses 3 números aí naturais. Se eu multiplicar, aqui eu tenho 15 e 12. Então, eu tenho que multiplicar os 3 pelo mesmo número, né? Os múltiplos aqui, né? Então, se eu multiplicar aqui por 3, 5 vezes 3, 15. Eu tenho que multiplicar o 4 também por 3, que vai me dar 12. Opa, eu tenho 15 e 12. Então, qual vai ser o valor de x? X vai ser o próximo. Se eu multipliquei os 2 por 3, também por 3. 3 vezes 3, 9. Não precisa de fazer a aplicação do teorema algebricamente, desenvolvê-lo. Você pode, simplesmente pelo termo pitagórico, encontrar o valor de x. Há casos que você pode fazer direto e há casos que fica um pouco complicado. Vamos ver se o exemplo B dá para o terno pitagórico. 3, 4 e 5. Eu tenho 8 e 6. Se eu multiplicar aqui 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. E qual é o valor de x? 5 vezes 2, 10. Então, nem preciso de fazer o teorema de Pitágoras. Eu sei que deu 10. Agora, eu vou fazer o teorema de Pitágoras por uma questão de confirmar, né? Por uma questão inicial aí, né? O aluno às vezes fica inseguro. Então, vamos lá. X eu sei que vale 10. Primeira coisa para eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou identificar a hipotenusa. Quem está de frente para um ângulo de 90 graus? X, hipotenusa. Os lados que sobram, cateto. Então, eu elevo os 3 lados ao quadrado. Quem eu levo primeiro? Hipotenusa. X ao quadrado é igual 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tanto faz 6 ao quadrado na frente, 8 ao quadrado depois. O mais importante, a hipotenusa ao quadrado, né? Observem que no exemplo A, a hipotenusa é um número. E observe que no exemplo B, a hipotenusa é uma incógnita. É representado por uma letra, eu quero o valor dela. Então, o desenvolvimento, vocês vão ver que são diferentes. Aqui eu faço o maior menos o menor. Aqui é direto, aqui sempre vou trabalhar com soma. Por quê? Porque aqui eu tenho letra depois do igual. Aqui a minha letra já está antes do igual. Então, eu vou fazer, ó, x ao quadrado é igual a 8 vezes 8, 64.
6 vezes 2, 12. Tá errado, não é isso. 6 vezes 6, 36. X ao quadrado é igual a 100. Eu já aprendi operação inversa. De 2 é raiz quadrada. E x é igual a raiz quadrada de 100, 10. Então, encontrei o valor de x. O teorema de Pitágoras, eu posso encontrar qualquer um dos seus três lados, ou hipotenusa, ou qualquer um dos seus catetos. Aqui nós só trabalhamos em determinar. Aqui encontramos o valor de um cateto no exemplo A, e no exemplo B encontramos o valor da hipotenusa, né? Determinamos. Exemplo C, galerinha. Então, no nosso exemplo C, quem é a hipotenusa? Quem está de frente para o ângulo de 90 graus? 3x, hipotenusa. Então, os lados que sobram são os catetos, cat, cat. Então, eu elevo os três lados ao quadrado. Qual eu elevo primeiro? 3x, a minha hipotenusa, ao quadrado, parênteses, porque é um monômio, né? É um número multiplicando uma incógnita. É igual, parênteses, tenho, e aqui parênteses, porque eu tenho um número multiplicando uma raiz também, né? Então, primeira coisa que eu faço, eu vou elevar o número ao quadrado. Então, 3 vezes 3, 9. Nós vimos um pouquinho isso lá em produtos notáveis. E vou multiplicar a letra duas vezes. Não é 3 vezes 2, 6, x mais x, 2x. É vezes 3 vezes 3, 9. Porque o expoente é 2. X vezes x, x ao quadrado. Igual 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Mais... Agora eu vou multiplicar um número. 5 vezes 5, 25. E quando eu faço essa multiplicação, raiz de 3 elevado ao quadrado. Eu vou ter, eu corto aqui, ó, o índice com o expoente, vai me sobrar 3. Automaticamente, qualquer raiz quadrada elevado ao expoente 2 é o número que está dentro dela. Então, nós já sabemos isso. 9 vezes x ao quadrado, 9x ao quadrado, estou somando o x ao quadrado 9 vezes, igual 4x ao quadrado, mais, vamos ter aqui, 25 vezes 3, 75. Aí, eu tenho letra depois do igual, então eu faço aquela regrinha. É um maior número, 9x ao quadrado, menos o menor número, 4x ao quadrado, igual a 75. 9x ao quadrado menos 4x ao quadrado, 5x ao quadrado, igual a 75. X ao quadrado é igual a 75. Quem está acompanhando o número, multiplicando o número, operação inversa de divisão, desce dividindo. X ao quadrado é igual a 75 dividido por 5, nós vamos ter o valor 15, né? Então, x é igual, ele vem para cá como raiz quadrada de 15. Determinei o valor de x. O exemplo D, nós observamos aqui que nós temos números consecutivos, né? Expressões algébricas x, x mais 1, x mais 2. Se eu falar que o x é igual a 3, né? Lembra do termo pitagórico? 3, x mais 1. 3 mais 1, 4. X mais 2. 3 mais 2, 5. Então, eu tenho aqui o meu primeiro termo pitagórico, né? Que corresponde a um triângulo. O maior número é 5, é a hipotenusa. Os outros são os catetos. 3, 4 e 5. Então, eu já encontrei o valor de x. Qual é o valor de x? 3. Somente isso. Pelo tendo agora, eu vou fazer o desenvolvimento algébrico. Eu levo os três lados ao quadrado. Qual o lado que eu levo ao quadrado primeiro? A hipotenusa. Quem é ela? X mais 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Então, vou desenvolver produtos notáveis, né? Quadrado, primeiro termo é x, segundo termo é 2. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo, igual a x ao quadrado, mais o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado. Então, vamos desenvolver x ao quadrado
multiplicar número por número e repetir letra. 2 vezes 2, 4, repete o x. 2 vezes 2, 4, igual x ao quadrado, mais aqui x ao quadrado, repete número, multiplica número, 2 vezes 1, 2, repete letra. X mais 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, letras iguais, tudo coisas iguais, uma igualdade, eu corto, porque ela vem para o outro lado com o sinal oposto. Então, a gente aprende aí a lei do cancelamento, né? Agora, eu vou repetir o que sobrou desse lado, que é 4x mais 4, e eu vou repetir o que sobrou desse lado, x ao quadrado mais 2x mais 1. E agora, eu vou desenvolver. É mais fácil a gente trabalhar no segundo membro. Eu posso trazer letra antes do igual, mas eu sei que aqui é A e aqui é B, né? A é igual a B, B também é igual a A. Então, estou trabalhando uma igualdade, eu posso trabalhar. Eu vou trabalhar aqui x ao quadrado mais 2x. 4x vem para cá, pulou igual, troca o sinal. Tá antes, vai depois... Perdão, vamos copiar primeiro tudo que está depois do igual. X ao quadrado mais 2x mais 1. Agora, quem pula igual? Troca o sinal. 4x pulou, operação inversa, menos 4x. Mais 4 pulou, operação inversa, menos 4. Trocar o sinal igual a 0. Então, x ao quadrado, devo 4x e tenho 2x, devo 2x. Devo 4 e tenho 1, devo 3, igual a 0. Eu vou resolver essa equação do segundo grau, a gente está aprendendo isso. Primeiro passo, eu vou fazer ela de uma forma bem breve, A, B e C. O A é 1, quem está com a letra ao quadrado. O B, quem está com x, que é o número, né? O A é o número que acompanha x ao quadrado. Quando não aparece o número na frente, eu sei que é 1. O C é o termo independente, menos 3. Aí eu vou resolver delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. O b, a casinha do número negativo é o parênteses. Menos 4 vezes o a vezes o c. Toda vez que o expoente é par, o sinal é positivo. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, menos com menos, mais. Dois sinais negativos é positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Delta é igual a 16. X é igual a menos o B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. X é igual, o B é negativo, com negativo da fórmula positivo. Raiz quadrada 16, 4. O A é 1, 2 vezes 1, 2. Eu não vou fazer um x2, porque vai dar negativo. Vou fazer só o x1. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. O negativo não serve, porque eu estou trabalhando com medida de lado, é valor positivo. Pronto. Olha o tamanho do meu desenvolvimento. Pelo termo pitagórico, simplesmente eu já sei que o valor de x é 3, fazendo somente esse desenvolvimento. E aqui, agora, há casos que o termo pitagórico não satisfaz, né? Porque ele tem que satisfazer a expressão de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Não vai satisfazer multiplicando todos os lados pelo... Então, eu vou ter que fazer esse desenvolvimento. Mas, nesse caso, daria para fazer. Exemplo, eu tenho diagonal desse retângulo, né? Une diagonal, une dois vértices não consecutivos, não vizinhos. Mas não tá... Cadê o ângulo de 90 graus? Não está explícito, mas aonde forma o L, aqui está o ângulo de 90 graus. Minha hipotenusa é 10. Então, quer que eu determine o valor de x? 10 ao quadrado é igual a 3 quartos, tanto faz aqui 3 quartos de x ao quadrado primeiro, x ao quadrado, a ordem dos fatores não altera a soma, mais x ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Como elevo uma fração expoente? Multiplico o numerador por numerador, não é 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. Denominador por denominador, denominador fica embaixo. 4 vezes 4, 16. E x ao quadrado, que é expoente 1 vezes 2, 2, mais x ao quadrado. Então, o MMC aqui é 16, né?
Meu menor múltiplo aqui no denominador é 16. Geralmente a gente coloca 1 aqui embaixo, mas a gente sabe que é 16. Eu vou ensinar de outra forma. Vamos deixar aqui o 100. Perdão. 100. Vou deixar um espaço. 9 16avos de x ao quadrado. Eu vou deixar um espaço, mais um espaço e x ao quadrado. Eu vou ensinar aqui vocês uma nova situação. A gente faz assim, né? Vocês aprenderam assim. Coloca uma aqui. Vou pegar um outro tom. Coloco uma aqui. MMC é 16, divide pelo de baixo, resultado multiplica pelo de cima. Vamos fazer diferente. Eu sei que é 16 meu MMC. Eu vou multiplicar pela minha equação toda. 16 aqui por cada termo. Agora, essa aqui é a segunda coisa da minha equação, o segundo termo, vezes o meu terceiro termo. Multiplico, mas você pode fazer aquele processo mais rápido. 100 vezes 16, 1.600. Igual, na multiplicação eu posso cortar. 9x ao quadrado mais 16x ao quadrado, 16x ao quadrado. 9x ao quadrado mais 16x ao quadrado, 25x ao quadrado, igual a 1.600. X ao quadrado é igual a 1.600 dividido por 25. Então, nós vamos lá, ó. Né? Quem está com a letra ao quadrado, ele desce dividindo. Fazendo essa divisão, nós vamos ter, implica dizer que x ao quadrado, abrir um espaço aqui, é igual a 64. Implica dizer que x é igual a raiz quadrada de 64, 8. Pronto, resolvido aqui. Agora, o meu exemplo da letra F, eu tenho a diagonal de um quadrado. Por que eu sei que é um quadrado? Tem dois lados com a mesma medida, basta para determinar um quadrado, os outros também serão. Aqui eu sei que retângulo, duas medidas diferentes, uma é 3/4 de x, outra é x, né? Agora eu vou aplicar. Não está explícito o ângulo de 90 graus. Aqui no L forma 90, ó. Elevo hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Vamos fazer mentalmente. 6 ao quadrado, 36, mais 6 ao quadrado, 36. X ao quadrado é igual. Quantas vezes repete 36? 2 vezes 36. Eu poderia fazer 36 mais 36, 72. Mas fica mais fácil para o cálculo. Apago aqui. X é igual raiz quadrada de 2 vezes 36. X é igual raiz quadrada de 36, 6, porque tem raiz quadrada exata. Quem fica preso na raiz? 2, porque ele não tem raiz quadrada exata, ele tem aproximada, que é 1,4. Encontrei o valor dele, aproximado 6 raiz de 2 metros. 6 vezes raiz de 2 metros. Exemplo da letra G, nós temos um triângulo equilátero, 3 lados iguais. Ele quer a altura desse triângulo equilátero, né? Divide por 2 aqui, a gente tem a propriedade, 7,5 para cada lado. Bem, aqui eu tenho o triângulo, vou pegar aqui, ó, ambos valem 90 graus, né? Um L aqui, um L aqui. Vamos pensar assim. Então, eu posso trabalhar, são congruentes, 15, 7,5, 15, 7,5. Esse lado aqui é comum a ambos, dois triângulos retângulos são congruentes. Vamos pegar esse aqui, ó. Hipotenusa está de frente para 90, 15. Os catetos, a altura e 7,5. Então, 15 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 7,5 ao quadrado. Então, 15 vezes 15, 225. Igual a h ao quadrado mais 7,5 ao quadrado. Professor, esqueci. Como que faz essa conta? 7,5 vezes 7,5. Esquece da vírgula, faz ela normalmente. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 7, 49. Com 3, 52. 5, 5 mais 7, 12. Vão 1. 6, né? 4 com 2, 6. Abaixo 5.
Então, nós temos 5.625. Na conta toda, quantos números eu tenho depois da vírgula? 1, 2, né? Então, eu vou pular. Sempre a vírgula está atrás do número, né? De trás para frente. Então, eu vou pular 1, 2. 56,25 centésimos. Ou, você poderia fazer assim também, ó. Ou 7,75 décimos vezes 75 décimos. Você teria, né? Por que 10? Um número depois da vírgula, 10. Se fosse dois números depois da vírgula, 100, 3, 1000 e assim sucessivamente. 75 vezes 75, numerador vezes numerador. 5.625. 10 vezes 10, denominador vezes denominador. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 10 vezes 10, 100. Aqui é vírgula 5, repito, 5.625, só dá com a vírgula, né? Quando eu divido com potência de base 10. 2 zeros, eu vou andar com a vírgula de trás para frente, dois números, 1, 2, duas casas. Então, mais 56,25. Aí, como minha hipotenusa é um número, aquela regrinha, é um número maior menos o número menor, igual a altura ao quadrado. Professor, eu também não sei fazer essa continha. 225, a vírgula está aqui, traz o número. 56,25. Aqui eu posso completar com 2 zeros, para ficar, né? Vou fazer minha continha de mesmo. Para eu ter aqui centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo, primeiro número depois da vírgula, décimo, segundo centésimo, a parte inteira. Unidade, dezena, centena, décimo, centésimo. Então, 0 não tem como tirar 5, 0 não tira 2. Pego emprestado aqui, 5 unidades passam a ser 4 unidades. Aqui vai para 10 décimos. Peguei aqui 1 décimos, então eu vou ter 9 décimos e aqui vai passar a ser 10 centésimos. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. Vírgula debaixo de vírgula na continha de mais e menos. 4 não tira 6. Pego emprestado aqui. Vamos pegar uma dezena. Vamos ficar... Aqui fica uma dezena, né? E aqui eu vou ter... Pega 14, né? 14 tira 6, 8. E eu posso fazer direto 21 menos 5, que é 16, ou pegar emprestado aqui também, ó, né? Porque 1 não tira 5. Pega emprestado aqui, ficaria 1, né? E aqui ficaria 11. 11 menos 5, 6. 168, a parte inteira, vírgula 75 centésimos. Então, eu vou ter h ao quadrado é igual a 168,75 centésimos. H é igual a raiz quadrada de 168,75 centésimos. Bem, eu penso, qual raiz quadrada exata mais próxima de 168,75? 169. 13 vezes 13, 169. Então, vamos pegar aproximado 12,9, 12,99 como raiz quadrada de 168. Eu fiz aqui um teste para aproximação, correto? Bom, então vamos resolver essa espiral pitagórica. O que é uma espiral pitagórica? Esse monte de triângulo retângulo juntinho formando essa espiral, né, no formato dela. Então, primeira coisa, eu vou aplicando Pitágoras em cada um do triângulo ou terno, né, pitagórico. Aqui no caso 1 é Pitágoras mesmo, né? Catetos 1, hipotenusa é o W porque ele está de frente com um ângulo de 90 graus. Então, W ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. W ao quadrado é igual a 2, porque 1 ao quadrado 1 mais 1. W é igual a raiz quadrada de 2. Agora, eu vou para o segundo triângulo. Então, eu fiz aqui no primeiro. Encontrei o valor de W. Agora, eu vou fazer com outra cor o segundo triângulo. Eu sei que W vale 2. Então, eu vou encontrando o valor das hipotenusas e vou
substituindo, encontrando o valor da outra hipotenusa. Encontro o valor dessa e vou substituindo. Então agora eu vou aqui, ó, parte azul, ó. Então minha hipotenusa é z, está de frente para o ângulo de 90 graus. Z ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que é esse cateto, mais 1 ao quadrado, que é esse ao cateto. 2 vezes 2, 4, 1 vezes 1, 1. Z ao quadrado é igual a 5, z é igual a raiz quadrada de 5. Agora eu vou para o outro triângulo retângulo, esse aqui que eu vou chamar de verde. Aqui, z vale quanto? Raiz quadrada de 5. Quem é a hipotenusa? Y está de frente com um ângulo de 90 graus, né? Então, y ao quadrado é igual a raiz de 5 ao quadrado, que é esse cateto, mais 1 ao quadrado, que é esse cateto. Y ao quadrado é igual, corto aqui o índice com expoente, sobra o 5, né? 1 vezes 1, 1. Y ao quadrado é igual a raiz de 6. 5 mais 1, 6. Então, agora eu vou para o meu último triângulo aqui. O meu último triângulo, vou fazer ele de azul vermelho. Meu último triângulo aqui, encontrei o valor, um errozinho aqui, y ao quadrado. Às vezes eu vejo muito aluno fazer y ao quadrado igual a raiz de 6. Se o 2 vira raiz, acabou. Então, agora eu vou, ó. Vamos lá. Esse triângulo aqui, eu vou colorir churralho de vermelho. Qual é o valor de y? Raiz quadrada de 6. Qual é o valor da hipotenusa? X. Então, x ao quadrado, vou fazer aqui em cima, aqui do lado mesmo, é igual esse cateto, que é raiz de 6 ao quadrado, mais esse cateto, que é 1 ao quadrado. X ao quadrado é igual, corta, raiz com 2, 6, 1 ao quadrado, 1, x ao quadrado é igual a 7, né? X é igual a raiz de 7, vamos fazer aqui direto, x é igual a raiz quadrada de 7. É igual a raiz quadrada de 7. Então, o exercício, ele nos pede para determinar o valor de x, que é raiz quadrada de 7, de y, que é raiz quadrada de 6, de z, que é raiz quadrada de 5, e de w, que é raiz quadrada de 2, como encontrado aí. Bem, galerinha, vamos para o exemplo I. Temos dois triângulos retângulos, ele quer medir do segmento AB. AB é isso tudo. Esse cateto maior eu vou chamar de x, que eu quero encontrar a medida toda, né? E esse cateto menor que vai daqui até aqui, eu vou chamar ele de y. Quem é AB? X mais y. Pelo meu primeiro termo pitagórico, 3, 4, 5, eu tenho 5, 4. Vou pegar a caneta preta aqui, cor preta, eu tenho 5 e 4. Meu y vai valer 3. Aqui eu tenho 5 e 13, o meu x vai valer 12. Então é só eu somar, né? 12 mais 3, 15. Agora, ou eu posso fazer, eu prefiro essa forma, ou aplicando o teorema de Pitágoras, né? Vocês estão conhecendo agora. Então, hipotenusa ao quadrado, que é 13 ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, que é 5, mais x ao quadrado. 3 vezes 13, 169, igual a 5 vezes 5, 25, repete x ao quadrado. Agora eu faço o maior menos o menor. X ao quadrado, 169 menos 25, 144, igual a x ao quadrado. X é igual a raiz quadrada de 144, eu vou ter 12. Agora vamos para esse triângulo aqui, ó. Vamos para o triângulo menor. Eu tenho aqui, eu fiz para o triângulo maior. 13, 5, x. Aqui eu vou fazer para o triângulo menor, que é 5, 4 e y. Então, hipotenusa ao quadrado, quem está de frente para o ângulo de 90 graus, 25 é igual a y ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Fazendo agora mais rápido. 25 menos 16 é igual a y ao quadrado. 25 menos 16, 9 é igual a y ao quadrado. Né? Raiz quadrada de 9 é igual a y é igual a raiz quadrada de 9, 3.
Ó, x vale 12, y vale 3. Somando, corresponde o que está lá. Exemplo I, nós temos um trapézio, né? E nesse trapézio, nós vamos observar o seguinte. Foi formado já aqui, foi delimitado um retângulo, né? Essa região todinha que eu estou achurando aqui, pintando, é um retângulo. Bem, se essa base vale 14, essa base também, o que é paralelo, é igual na geometria. Também valerá 14. Qual é a medida desses dois catetos, desses dois triângulos retângulos? A hipotenusa está aqui. A hipotenusa desse é esse lado, a hipotenusa desse é esse lado. Bem, 20 menos 14, 6. Como eu tenho dois lados, 6 dividido por 2, 3. Aqui, aqui vai ser 3, aqui também vai ser 3. Agora, ele quer que eu determine primeiro o valor de x, depois o a área e o perímetro. Então, para determinar o valor de x, nós vamos observar também. Aqui é 4, mas é paralelo. São dois catetos paralelos. Aqui também vai ser 4. Então, nem vou aplicar Pitágoras, eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. X, 4 e 3. Então, 3, 4, 5 é o termo pitagórico. O valor de x será 5. Agora a área. Lembrando aqui, o S, né, a área vem do inglês space. Então, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos só substituir. Base maior, o maior valor que é 20. O que é paralelo no trapézio são suas bases. Então, é 20 mais base menor 14 vezes a altura 4 dividido por 2. Igual aqui, né? No igual, os traços de fração. 20 mais 14, 34 vezes 4 sobre 2. Eu posso fazer isso aqui, 4 dividido por 2, 2, ou 34 por 2. E 34 vezes 2, eu vou ter 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 68. Agora eu quero o perímetro. O perímetro eu posso representar por 2P na geometria. Sempre perímetro por P, porque eu divido por 2. Então, o perímetro. Aí é a soma das medidas dos lados. Eu tenho 20, o x vale 5, né? Base maior 20, base menor 14. Esse lado aqui 5. 3, 4, aqui também valerá 5. São dois triângulos retângulos congruentes, ó. Dois catetos, 4, 3, cateto 4, 3. Então, a hipotenusa é igual, 5, 5. É um trapézio isósceles, porque os lados não paralelos, são esses aqui de vermelho, eles são iguais. Então, eu vou somar, né? 5 mais 5, 10 mais 14 mais 14... Perdão, 5 mais 5, 10. 20 mais 14, 34. 2P é igual 10 mais 34, 44. Determinamos os valores aí, 68, 44. Pedidos. Vamos para o nosso último exemplo, letra K. Ele quer a diagonal do cubo. A aresta vale 3, o cubo tem todas as arestas iguais. Então, né? Porque ele é formado por 6 quadrados. Então, tudo aqui vale 3, 3, 3. Aqui vale 3, aqui vale 3. Todas essas linhas aí são as arestas. A diagonal é essa linha pontilhada aqui. É daqui até aqui, diagonal do cubo. Para eu encontrar a diagonal do cubo, eu conheço essa medida aqui, que é 3, que está aqui, desenha um triângulo retângulo. Aqui é a diagonal do cubo, que é essa medida, falta encontrar aqui. Só que essa parte de vermelho é essa daqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui primeiro formado, ó. Vou desenhar ele aqui, ó. Ó, pegar a caneta vermelha para facilitar a visualização. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Primeira coisa, então, ó. Vamos lá, vamos voltar pro azul. Então,
Eu sei que aqui é 3, aqui é 3. Eu quero essa medida de vermelho. Eu tendo essa medida desse cateto, eu aplico Pitágoras enquanto o valor da diagonal. Então, são duas aplicações em dois triângulos retângulos. Eu vou chamar esse aqui de cateto, né? Esse aqui é o cateto que eu quero. Então, vamos lá. Hipotenusa está de frente com ângulo de 90 graus. Hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes 3, 9. C ao quadrado é igual 9 mais 9, nós vamos ter raiz quadrada de 18. Aí, olha o erro do aluno. É C ao quadrado igual a raiz quadrada de 18. O 2 passa para cá como raiz, então vou apagar o 2 aqui. Acabou. C igual a raiz quadrada de 18. Encontramos aqui agora o valor de C, raiz quadrada de 18. Agora, eu vou fazer uma setinha para cá, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar a diagonal do cubo, né, nesse sólido geométrico aí. Vamos trabalhar com Pitágoras agora. No espaço, trabalhamos na diagonal do quadrado, na diagonal do retângulo, na altura de um triângulo equilátero, em figuras geométricas planos como trapézios. E agora eu vou trabalhar numa figura geométrica espacial que é o cubo, várias aplicações nele. Né? Posso trabalhar na pirâmide, no cone e por aí, paralelepípedo, já tem uma atividade para vocês e por aí vamos. Então, vamos lá. D, a minha hipotenusa aqui, todos nós sabemos que é D. Então, D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mas aí, o que eu posso pensar? Né? Raiz quadrada de 18 ao quadrado. Raiz quadrada de 18 elevado a 2. Eu nem precisava, porque aqui eu sei que dá 18, ó. Aqui é esse cateto ao quadrado. Já poderia colocar 18 automaticamente aqui. Nem precisaria de o 2 vir para cá como raiz quadrada. Mas, para facilitar a visualização de vocês, eu vou fazer assim, mas fica a observação. Então, D ao quadrado é igual a 3 vezes 3, 9. Posso cortar, mas não precisaria necessariamente 18. D ao quadrado é igual a 27. D é igual a raiz quadrada. 27 é 9 vezes 3. D é igual. Então, nós vamos pensar aqui. Raiz quadrada de 9, 3. Quem não tem raiz quadrada exata? O 3, ele fica preso na raiz. Ele tem raiz aproximada, que é aproximadamente 1,7. Encontrei a diagonal do cubo.